Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou aqui falando sobre a história de Davi, e no vídeo passado eu estava falando sobre a amizade, né? Forte, ligação de alma, potente, uma coisa forte entre Jonatas e Davi. Mas agora eu quero falar sobre a inveja, um problemaço, que as pessoas têm uma visão meio errada do que, de fato, qual que é o poder da inveja, e normalmente elas esquecem do principal ponto da inveja, que na verdade é o invejoso. Mas você vai entender tudo. Vou falar sobre isso. Então, o texto em questão é no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6, que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes e com alegrias e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aqui é um momento de muita festa. Davi que tinha vencido o gigante, o povo estava agora em um momento de paz, uma relativa paz, onde os filisteus não estavam mais afrontando. A felicidade foi tanto que todo mundo começou a cantar, algo espontâneo, que é lindo, quando espontaneamente as pessoas são gratas, elas fazem tudo de uma forma sem pressão, sem se sentir obrigado, né? Quando você vê aqui momentos de pura espontaneidade, é maravilhoso na sua vida, é maravilhoso na minha vida, é maravilhoso quando a gente tem esses rompantes de espontaneidade. Eu sou contra, por exemplo, você estar num culto e a pessoa dizer o que você tem que fazer. Bata a palma, levanta as mãos. Não, quando você faz isso espontaneamente, eu acho que tem muito mais valor. Mas, essas mulheres começarem a cantar, elas falam algo que vai mexer com o coração de Saul. Então ela diz: E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com aquela palavra e pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino. Então, você vê aqui que começa aqui a famosa inveja. Então, espontaneamente as mulheres começaram a cantar que Davi tinha vencido 10 milhares. Por quê? Porque Davi venceu o gigante Golias. Então, ele que teve a maior expressividade de vitória. Até porque se trata aqui de uma criança, um jovem de 16 anos para menos. Então, isso mexeu com todo mundo, né? Foi uma grande conquista, um grande feito que Davi fez. Por isso que se exaltou o nome de Davi. Mas Saul se incomodou. Ele, na verdade, sentiu uma grande inveja. A palavra inveja, a derivação dela é invedere. A palavra in quer dizer não, e a palavra vedere quer dizer ver. Então, o significado da palavra inveja é não ver. Não conseguir ver. Mas não conseguir ver o quê? Não conseguir ver a si próprio. Eu só olho para o outro. A pessoa, ela não consegue se enxergar. Ela não se vê. Ela só vê o outro. E o que isso acontece? Faz com que ela tenha um complexo de superioridade. Ou seja, eu sou maior. Qualquer pessoa que fique maior do que eu, então essa pessoa vai ser o meu alvo. Que é um ponto interessante você entender que inveja é diferente de cobiça. A cobiça, eu cobiço as coisas, né? A pessoa conquistou um carro e fala: nossa, aquele carro, você cobiça o carro. A inveja, ela é pessoal, ela vai na pessoa. Você tem problemas com a pessoa, pelo simples fato de você ser superior, e a pessoa não pode ser maior que você, ela tem que ficar abaixo de você. Por isso que algumas pessoas, elas têm que inferiorizar suas vitórias, ela tem que diminuir as suas conquistas, para que você possa ficar abaixo e ela possa aparecer. Infelizmente a gente vê isso também em certos casais, né? O complexo de superioridade. Um tem que ser maior que o outro, um tem que se sobressair mais do que o outro. E se o outro tem algum tipo de destaque, logo ele vai diminuir, ou ela vai diminuir, para que a pessoa possa estar sempre em evidência. E uma das coisas, um resultado disso é que
a pessoa passa a ser o alvo do invejoso. A inveja por si, as pessoas acham que a pessoa quando tem inveja, ela está atrapalhando minha vida. A pessoa tá com a inveja está vindo, então ela atrapalha minha vida e eu não conquisto. Não. A inveja não tem esse poder. O máximo que a inveja vai fazer, em alguns casos específicos, é atrasar certas coisas. Em alguns casos específicos. A inveja, ela não atrapalha a tua vitória, não atrapalha a tua conquista, ela não atrapalha nada. O problema da inveja é o invejoso, que é o que eu vou falar mais daqui a pouco. Então aqui você vê que a primeira coisa que Saul fica, ele fica indignado. Então Saul se indignou muito. Ele fica muito revoltado. Por causa dessa cantiga, porque estava diminuindo ele. Ele é superior. Presta atenção, todo invejoso tem esse complexo de superioridade. Uns vão expor isso, outros vão tentar mascarar isso. Mas todo invejoso tem complexo de superioridade. E aí ele fica com muita raiva e ele fica com inveja da conquista de Davi. Isso foi uma conquista de Davi. Como eu falei no início, foi algo natural que elas falaram. Houve essa conquista. Então agora ele se revolta com essa conquista que Davi teve. Ele não quer que Davi conquiste, que Davi se sobressaia, que Davi ele faça mais. Isso irrita demais Saul, que é o que irrita o invejoso. O invejoso, o alvo dele é sempre a pessoa. E tem um problema que as pessoas, elas logo, quando a gente fala de inveja, elas logo acreditam, né, dá crédito à área financeira. Mas nem sempre é isso. Às vezes, a pessoa que está com inveja de você é rica, tem mais dinheiro que você, tem mais condição que você, mas ela tem inveja da sua juventude, tem inveja dos seus destaques, das suas conquistas, tem inveja das suas amizades, tem inveja porque você é casado, ou então você é bem casado, tem inveja da forma com que você conduz a tua vida. Quer dizer, a inveja nem sempre é financeira. Às vezes não tem nada a ver com financeiro. Às vezes é simplesmente você. Você é o alvo da inveja. Você é que é o motivo do incômodo. É você. É você. Então, olha o que vai acontecer, e essa é a parte que eu quero chamar sua atenção. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. Então, você vê que quando Saul ele vai para o próximo dia, Davi tinha que estar na presença do rei, tocar. Lembra que quando Davi tocava, o mau espírito, né, como eu já expliquei, que esse mau espírito tanto podia ser de fato uma possessão demoníaca, como pode ser também um problema corporal, que as pessoas não tinham conhecimento da época, não sabiam como tratar isso, então se dava esse título de ser um mal vindo da parte de Deus. Então podia ser uma depressão, uma bipolaridade, algo do tipo. E ao Davi tocar, o que ele faz? Ele pega uma lança e pensa: eu vou cravar Davi com essa lança. E aqui está o ponto. O ponto da inveja não é o que a inveja pode fazer, mas é o que o invejoso pode fazer. O conselho que eu dou para você que está assistindo esse vídeo aqui é que qualquer pessoa que demonstre inveja, que tem inveja de você, você tem que tirar ela da tua vida, você tem que colocar ela fora da tua vida, porque o problema é esse. A inveja, ela mata. O invejoso, ele vai ter ações contra você. Então, a inveja em si, ela não tem poder para fazer nada. Como eu falei, em alguns casos, no máximo, atrasar alguma coisa, mas é em casos específicos. Na maioria das vezes, o problema sempre vai ser o invejoso. Por isso que você tem que tirar ele da tua vida. Você vê aqui que Saul, ele teve inveja, o que ele faz? Ele tenta matar Davi. E há vários casos na Bíblia de ciúmes e que sempre leva a pessoa a querer matar a outra. Por exemplo, quando os judeus levam Jesus para... tem até uma playlist aqui falando sobre o livro de Marcos. E no livro de Marcos fala que quando Jesus foi ser entregue para morrer nas mãos dos romanos, o Herodes
ele chega a dizer, ele sabia que os judeus estavam entregando Jesus por causa da inveja que tinha de Jesus. Então, a inveja chegou a tal ponto que queriam matar Jesus. Então, o problema, todas as histórias que tem na Bíblia referentes sobre inveja, como Naamã, Ciro, que vai contra Mardoqueu, por exemplo, você vê que o intuito é matar. É chegar ao ponto máximo de matar. Você vê, tem histórias que você vê aí de homens que amam as mulheres, mulheres que amam os seus homens, só que chega num determinado momento, o amor acaba, e aí vem a inveja, o ataque pessoal. A pessoa ela só se sente feliz, se sente satisfeita se ela conseguir te matar. Eu quero que você entenda que, como eu falei, existe uma diferença da cobiça da inveja. Tem pessoas que cobiçam, e às vezes até parece ser uma inveja, mas não é, é cobiça. Ela não quer o seu mal, tudo bem. Mas quando você dá de cara com o invejoso, esse você tem que se livrar. Vou ter que passar a gravar à noite. Tem que gravar à noite porque sempre vem um carro e passa, meu Deus. Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a pessoa que tem inveja é algo que está dentro dela, que está consumindo ela. Podridão dos ossos. Os ossos é uma coisa que eu não consigo. Você não consegue ver meus ossos. Você não consegue vê-los. Como é que eles estão? Eles estão sadios só por dentro. Está lá, sabe? E quando está podre, ou seja, você não consegue notar a diferença. Tá? Você não consegue notar a diferença. A verdade é que o invejoso, ele sempre aparenta ser o que não é. Ele sempre mostra traços de personalidade que ele não tem. E como essa chaga, essa coisa terrível de apodrecimento que pega os ossos e faz com que você tenha uma qualidade de vida terrível, assim também é o invejoso, que por dentro a inveja dele vai matando ele. Incomoda demais você. Você tem que sumir da vida dele, você tem que sumir da história. Então, o problema da inveja sempre vai ser o invejoso. E é ele que você tem que focar. Você tem que tirar essa pessoa da tua vida. Não permitir que ela viva com você, que ela ande com você. Se afastar completamente. Pôr um ponto final. O invejoso, o perigo mora no invejoso, não na inveja. A inveja não faz nada. O invejoso, ele pode fazer muita coisa. Ele pode ser até gradativo, começar de um jeito, até que de repente ele... Né? Então, se livra de qualquer invejoso que está na tua vida. Agora, eu não tenho como me livrar. Ele faz parte da minha família. Ele não tem como. Eu trabalho no mesmo emprego, a pessoa está lá, eu não tenho como me livrar dessa pessoa. Então vamos para a continuação do texto, que ele vai te dar a resposta. Por isso Saul e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. É interessante, né? Então Saul estava com tanta inveja, que olha o que ele fez aqui. Ele diminuiu, como eu falei, né? A inveja ela tenta te diminuir sempre. Ele diminuiu Davi e colocou ele para ser capitão de 1000, para ficar bem longe dele, bem afastado dele. Só que isso não foi o suficiente, então agora ele vai precisar matar Davi. E é o que eu estou dizendo para você. O invejoso, ele gradativamente, ele vai piorando. Por isso que você tem que tirar essa pessoa da tua vida. E aí diz: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, Davi, ele não tinha como se livrar de Saul, mas Davi, o que ele fazia? Ele andava com muita prudência. Ele tinha prudência na hora de falar. O que é prudência? Prudência é você não adiantar suas palavras, não adiantar suas ações, perceber o que você está falando, perceber o que você está fazendo, pisar em ovos. Isso é ser prudente. Então, quando você é obrigado a viver com um invejoso, você tem que andar prudentemente. Então, claro que diminuir a conversa, o invejoso, ele jamais pode ser seu amigo íntimo. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre ligação de alma. O invejoso, ele não pode ter uma ligação de alma com você. O invejoso, ele não pode nem ser seu amigo. Ele, no máximo, é um conhecido distante, que você tem que estabelecer isso com ele. Talvez a pessoa foi um amigo profundo, ou então teve até relacionamentos mais profundos com você, mas se mostrou invejoso, tem que cortar da tua vida. Corta.
não quero papo, não quero conversa, o menos possível, bom dia, boa tarde. O invejoso, ele tem que sair da sua vida, porque o perigo está no invejoso, não na inveja que ele tem, mas no invejoso. Se livra de todo invejoso. Não consigo me livrar? Ande então prudentemente, cortando qualquer assunto, qualquer conversa, tendo o máximo de distanciamento possível, porque o invejoso, ele é perigoso. E aí termina o texto dizendo: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Aqui, tá vendo? A prudência, ela teve um resultado. O resultado foi que agora ele é obrigado a conviver com Davi, tendo inveja de Davi e não podendo fazer nada contra Davi. Porém, todo Israel e Judá amava Davi por quanto saía e entrava diante dele. Então, todo mundo passou a amar Davi, todo mundo passou a proteger Davi, porque ele andava prudentemente. É claro que isso não vai ficar barato. Ele tem mais poder. Então, ele tendo mais poder, ele vai perseguir até conseguir matar. Mas você vai ver que Deus vai livrar ele. Deus vai conduzir a história dele, porque ele andava prudentemente. Eu quero dizer, primeira coisa para você, se livra do invejoso. Se não dá para se livrar, ande prudentemente. Isso é agradável aos olhos de Deus e Deus te protege do invejoso. Não tenha medo da inveja. Tenha medo do invejoso. Esse tem que sair da tua história. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.